Após uma semana em Londres, quando estávamos com a delegação brasileira participando da 38ª reunião da Organização Internacional do Café, que foi efetivamente muito ativa, gostaria de deixar um breve relato, simplesmente um breve relato, mas sobre aquilo que foi os pontos mais importantes discutidos na reunião. Ela foi presidida pela nossa diretora executiva, Vanusa Nogueira, grande amiga, mas agora vamos falar do sentido profissional, que dirigiu com maestria as reuniões da organização. Parabéns para a nossa diretora e amiga Vanusa. E não poderíamos deixar de falar da nossa diplomacia, do Itamaraty. O nosso embaixador, extraordinário representante, porta-voz, José Augusto Andrade, a sua equipe, Antônio Carlos e o Adida Agrícola, Márcio, também tiveram uma participação muito ativa, colocações muito firmes, sempre buscando dialogar com a delegação sobre como deveriam ser as colocações em benefício da cafeicultura do Brasil. De uma forma muito inteligente, então, o embaixador fez as suas colocações. Toda a equipe participou de maneira muito ativa. Nós tivemos representantes do Secafé, Marcos Matos, tivemos representante da Cochupé, Natália Carr. Os dois fizeram palestras extraordinárias. Marcos Matos falando sobre o regulamento europeu, sua aplicação e como seria feita a verificação também nos países produtores, que são os exportadores de café. E a Natália falou sobre o cooperativismo e o projeto Café Produtor de Água do Conselho Nacional do Café, que impressionou muito bem. Dois grandes representantes, duas palestras extraordinárias que foram colocadas nessa sessão. Tivemos também discussões muito intensas sobre a criação de um fórum, onde discutiu-se dentro dele a transferência da Organização Internacional do Café para outros países, visto que nós temos um espaço de mais 2 anos para permanecermos em Londres e depois então deveremos transferirmos para uma outra cidade e naturalmente aí apareceram as candidaturas. Uma da Itália, com muito interesse, oferecer muitas vantagens para que possa sediar então a OIC. E outra lá de Genebra, da Suíça, também oferecendo vantagens extraordinárias para que pudéssemos então irmos para Genebra. Naturalmente outras serão apresentadas e foi uma matéria inicial. Mas um ponto que chamou muito a atenção foi um projeto da criação de um fundo global. Esse fundo seria com recursos do G7 e do G20. É interessante citar que dentro da apresentação do embaixador Gatti, que estava representando então como presidente do G7, ele disse que o fundo estava direcionado para a África. E aí veio a discussão, veio o debate, intervenção do Brasil fortemente, intervenção do embaixador Ivan Romero também, de Honduras, aonde nós colocamos, se existe um fundo, existe um bolsão de pobreza em todas as regiões produtoras de café do mundo, então deveria ser dividido entre todos os países. Não sei se conseguimos convencer, mas pelo menos ficou muito patente, destacada a posição que o fundo deve ser universal e não simplesmente para uma região. E naquela oportunidade discutimos também sobre um assunto muito importante que às vezes no Brasil não é considerado: diversidade de origem. Olha, isso para nós deveria ser entendido como cafés com sabores diferenciados. Seria uma forma de dizer que estávamos então buscando mais oferta de café, mais oportunidade para atrair mais consumidores. Mas a diversificação de origem, no sentido deles, é fazer com que produzam mais café em outros países em prejuízo do Brasil. Eles querem mais fornecedores, eles querem o desequilíbrio entre oferta e demanda e, consequentemente, preços mais baixos para os produtores. Esse foi o ponto forte que nós batemos e usando, sem dúvida, todos os contatos pessoais que tivemos com várias delegações e também a colocação firme do embaixador José Augusto Andrade.
essa colocação ficou muito patente e não, sem dúvida nenhuma, sem o apoio de diversas delegações. É lógico que a África estava contemplada e nós sentimos que esse direcionamento pode causar um reflexo no futuro, muito breve, sobre a questão de preços e desequilíbrio entre oferta e demanda do café. Aliás, já dissemos em outras oportunidades aqui internamente no nosso país que os preços elevados têm como consequência o clima, sim, adverso, não tem dúvida nenhuma, calor excessivo, falta de chuva, tudo isso. Mas a causa principal é o equilíbrio entre oferta e demanda. Isso sim é que está fazendo com que os preços hoje sejam remuneradores. Saindo disso aí, discutimos também sobre a CELAC. Está acontecendo agora, dia 18 e 19, as reuniões lá em Honduras, onde os 33 países da América Latina e do Caribe estão discutindo também um fórum com a criação de um outro fundo, que, na nossa visão, é outra ameaça muito forte. Seria o fortalecimento da produção de café em diversas origens, com mais oferta e mais desequilíbrio entre oferta e demanda. E ali tem um cunho político que nós queremos destacar. Estão querendo com isso, e com o apoio americano, evitar também o êxito das pessoas que vivem na região e estão emigrando para os Estados Unidos. Fazendo com que eles produzam mais e tenham mais renda, vai conter naturalmente esse êxito hoje que acontece a cada dia. Portanto, quando se fala preço de café, quando se fala em política de café, fala-se em política também governamental. É um perigo enorme e nós estamos, inclusive, já alertando o governo brasileiro sobre isso. É muito bom ser líder, é muito bom ter um país do tamanho do Brasil, mas o cuidado em não criar amarras que possam refletir diretamente nos produtores do nosso país. Essa é uma defesa intransigente do sistema cooperativo brasileiro, através da OCB, através das cooperativas filiadas, através do CNC, no sentido de mostrar uma realidade que muitas vezes ela não é discutida dentro de um princípio que precisa ser observado, da proteção aos nossos produtores. Outra discussão que se fez é sobre o empobrecimento que existe dos países produtores de café. Ora, é tão fácil a gente resolver esse problema. No Brasil, há uma transferência daquilo que se vende no mercado de 85% a 93% para o produtor. Outros países que estão reclamando transferem de 20% a 40%. Então, os intermediários ficam com esse recurso. E nós citamos o exemplo do Brasil. Por que não fazer? Chegamos a sugerir, algumas delegações, não colocar pelo menos 60% como uma obrigação dos países membros da OIC para transferir para os produtores, que está muito aquém daquilo que o Brasil transfere, mas também não foi aceito, uma matéria que foi rejeitada. E colocar o Brasil e o Vietnã como os grandes vilões, grandes produtores, consequentemente, fazendo com que haja enfraquecimento dos pequenos produtores, o que não é verdade. A verdade está na transferência do valor FOB para o produtor. É isso que o Brasil mantém e defende. Portanto, foram realmente reuniões muito importantes, onde nós destacamos de uma maneira global o interesse do Brasil em manter o produtor na sua atividade com qualidade de vida. Quando discutiram sobre renda próspera, nós colocamos como representantes do Brasil que nem a renda mínima é observada pelos compradores, pelos importadores. Se não observam a renda mínima, não podem chegar à renda digna e muito menos à renda próspera. Então foi uma semana muito intensa, de muitas reuniões paralelas, reuniões plenárias, várias matérias discutidas, e nós estamos fazendo um breve resumo daquilo que ocorreu na reunião. Teremos brevemente a oportunidade, junto com o nosso conselho do CNC, de fazer um relato mais extenso para conhecimento. Mas, brevemente, isso foi o que aconteceu na nossa reunião. E nós queríamos, então, exaltar a participação de cada um que lá esteve. Já fizemos referência à Natália, já
ao Marcos Matos, né, aos representantes da área diplomática do Brasil, a nossa assessora Márcia, que trabalhou tanto, Márcia Chiarello, relacionava com todo mundo, ajudava todo mundo, participava junto com todo mundo, e não podemos deixar também de falar na ciência técnica. A Emater estava presente, mostrando o quanto é importante a ciência técnica para os produtores. Isso foi também um momento muito oportuno. Então, falamos sobre a pesquisa. Então, o Brasil, ele investe na pesquisa, ele investe na assistência técnica, ele investe na produção de água, que é muito importante. Recursos hídricos estão limitados no mundo como um todo, matas ciliares também, e esse projeto Café Produtor de Água tem essa abrangência. Natália discorreu sobre a questão do cooperativismo, foi muito importante. O Secafé, através do diretor Marcos Matos, fez uma abrangência muito grande, como será verificada realmente a aplicação da legislação europeia, de que forma isso será verificado. Quer dizer, o Brasil teve uma participação intensa, uma delegação muito ativa, e creio que nós cumprimos o objetivo durante uma semana de reuniões que estivemos em Londres. Um abraço a todos, e qualquer informação estamos à disposição, poderão entrar em contato aqui no Conselho Nacional do Café, tanto com a assessora Márcia Chiarello, como comigo, ou qualquer um dos que estão conosco aqui, trabalhando dia a dia em benefício dos produtores de café do nosso país. Muito obrigado pela oportunidade.